Ah, está a entrar toda a gente? Ok, eu tenho que admitir. Olá, muito bem-vindos outra vez. Deixa-me colocar aqui toda a gente para dentro. Dei-me aqui uns segundinhos para começar. Muito bem, muito bem. Algumas carinhas eu já vou conhecendo, já vamos sendo assim uma comunidade mesmo. Ok, vamos lá. Eu dou aqui sempre uns segundinhos, digam-me aqui no bate-papo se vocês me estão a ouvir, se está tudo ok. Eu vou dar aqui sempre uns segundinhos para depois não estar a interromper e não perder o raciocínio, não é? Deixa-me só organizar-me aqui. Para depois não estar aqui a perder o raciocínio, o fio da meada, senão depois começa aqui a disparar a falar. Muito bem, muito bem. Então, deixa-me preparar que hoje nós temos um tema super polémico para falar aqui, não é? Um tema que muita gente me faz muitas questões e, portanto, eu separei-os com base nas questões que as pessoas mais me fazem mesmo, portanto. Oh, obrigada, Vanessa. Obrigada. É assim, o objetivo de criar aqui esta comunidade é efetivamente fazer com que este trabalho de levar esta informação a mais pessoas num grupo, porque por muito que eu me esforce, eu não consigo fazer projeto para toda a gente, não é? Os projetos levam tempo e depois existem N fatores das pessoas não terem a disposição em tempo, financeiras, algumas já estão no meio da obra e acho que há muita informação que a gente pode partilhar, sim, que a gente pode transmitir e que vai vos ajudar, mesmo que o processo não tenha sido ideal, mas dá sempre para, com informação relevante, vocês ajustarem e tentarem fazer novas escolhas e alterar aqui o processo, no fundo, da vossa experiência com a obra. Bem, já cá somos alguns, vou começar. Está toda a gente a ouvir e a ouvir-me bem, não é? Vou começar porque, pronto, não é? Eu tenho aqui um cronograma preparado para vocês. Hoje estou especialmente nervosa porque vou partilhar aqui com vocês um bocadinho do meu plano, na verdade, do que vai acontecer aqui durante o mês de agosto. Eu estou com a agenda de projeto totalmente fechada até ao final do ano, não tenho mesmo qualquer hipótese de aceitar mais algum projeto. E, portanto, eu preparei no fundo aqui uma compilação de conteúdo para vos ajudar a pegar nestas informações e fazerem vocês mesmos os vossos próprios projetos e conseguirem ter um resultado espetacular, que o que eu quero são casas bonitas. Portanto, eu vou começar aqui agora com a nossa programação normal, que é a nossa aula, e no final vocês fiquem cá comigo, que eu vou partilhar depois lá no grupo do WhatsApp um guia, portanto, de tudo aquilo que nós vamos falar agora. Quem ainda não está, que está aqui na aula e não entrou no grupo do WhatsApp, está lá o link na minha bio. Eu criei o grupo para ser mais fácil, porque sempre acontecia uma ou outra pessoa ficar de fora da aula, ou porque a plataforma do email marketing não trabalhou bem, ou por N motivos, às vezes introduz ali um caractere mal, então o grupo do WhatsApp é silencioso, só mando mensagem de vez em quando, só para dar informação, não fico mandando 1000 mensagens por dia, e é mais fácil, porque às vezes eu quero mandar o PDF e aí não dá para trabalhar ali, tem que confirmar os dados e os contatos todos, criar nova lista na plataforma de email marketing. Como eu não tenho uma equipa de marketing, sou eu a fazer isso tudo, não é? Tornava-se um bocadinho mais difícil. Assim, no grupo do WhatsApp, eu coloco lá, quem tiver interesse no guia, descarrega e toda a informação que a gente vai partilhando aqui ao longo das aulas. Bem, então vamos. Temos aqui. Ok.
Estou muito contente, já conheço aqui umas carinhas. Ok. Então, vou partilhar aqui com vocês a tela com a nossa aula, com o cronograma para a gente e a apresentação para me ajudar aqui a organizar-me. A ver se hoje o Canva me ajuda a trabalhar, não é? Porque da última vez ele ficou assim um bocadinho bloqueado. Pronto, cadê vocês? Estão aqui. Pronto, vou partilhar com vocês e vamos começar então a nossa aula. Diga-me se vocês estão, diga-me aqui no bate-papo. Aliás, vou pedir aqui a ajuda da minha assistente que é minha irmã. Ela está tudo ok? Está a ver a apresentação? Ok, pronto. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui diferente das outras aulas, que eu deixo o momento das dúvidas só para o final. Eu vou fazer aqui alguns momentos para vocês irem tirando dúvidas ao longo da aula, porque senão depois lá no final eu estou olhando para as dúvidas e já nem sei muito bem em que momento que aquela pessoa perguntou, tá bem? Então a gente vai passar aqui pelos tópicos e quando eu for mudar de tópico, a gente faz aqui uma revisãozinha e vocês colocam dúvidas. Antes de começar, agora que me lembrei, ia pedir, não é, gente? Isso é mesmo um pedido que eu vou fazer para vocês. Quem tem conta que me segue lá no Instagram, provavelmente, fazerem um print desse momento nosso e partilharem lá nas vossas histórias, que é, pronto, para ajudar a divulgar-me sim o trabalho, partilhar com mais pessoas que estejam a remodelar a casa. Por isso, aproveitem aqui esta parte do ecrã para fazerem um print e uma fotografia e partilharem lá nos vossos stories e identificar o meu arroba, que é sim para ajudar-me aqui a divulgar de forma orgânica, não é? De forma a que vocês levem esta informação a outros amigos e pessoas que estejam a fazer remodelação e que sabem que este conteúdo é útil. Pronto. Portanto, vou fazer sorriso agora para vocês fazerem o print e para fazerem a fotografia. Pronto, então vamos a isso. Vamos começar aqui então a nossa mega aula, que eu hoje já queimei aqui um pouquinho de tempo nesta publicidade toda. Estou muito blogueira mesmo. Então vamos começar. O tema nós já falamos, que é técnica para escolher os revestimentos e os pavimentos. Embora nós tenhamos revestimentos e pavimentos em praticamente toda a casa e N tipos, nós hoje vamos focar essencialmente no das zonas molhadas, ou seja, casas de banho e cozinhas. Vamos focar muito neste tipo de revestimento e pavimento. Não vamos falar das madeiras e dos soalhos, porque nós vamos ter uma aula para escolher revestimento e pavimento, parte 2, que é só sobre madeiras, soalhos e vinílicos e tudo isso. Por quê? Porque é muita informação. Se eu colocar tudo aqui na mesma aula, vocês depois já não conseguem absorver nada. Por isso, vamos hoje focar nas zonas molhadas, portanto, os tipos de revestimentos frios, não é? Que são os cerâmicos e os cerâmicos e os de porcelana, os porcelanatos, e é desses que nós vamos falar, porque só eles já trazem uma quantidade de informação muito grande e a gente vai ter esta aula de revestimento parte 2, onde a gente vai abordar então as madeiras e os outros revestimentos e paredes e todo o resto, tá bem? Pronto, então vamos lá. Deixa-me cá começar. Portanto, só para começar aqui uma abordagem geral, que pode ser uma coisa que vocês já tenham percebido se já fizeram obras, pode ser que não, mas os revestimentos e os pavimentos, olha, a gente está ao vivo, então já tem aqui, já estou a identificar aqui um errinho, né? Vocês desculpem porque a gente faz isso no meio do trabalho, por isso, depois quando enviar o PDF, eu corrijo aqui. Os revestimentos e os pavimentos correspondem a mais ou menos 50% dos materiais totais da tua obra de remodelação, do acabamento, obviamente. A gente está falando de todo o material quando a gente vai fazer uma remodelação, toda a parte de pavimento e de revestimento é cerca de metade, e este peso ele é tanto em quantidade quanto também em peso financeiro. Ou seja, fazer uma boa escolha dos revestimentos e dos pavimentos
tem um peso de impacto muito grande, porque eles correspondem à metade, não só do visual e da quantidade de materiais, como também financeiramente. Claro que aqui esse peso dos 50% vai oscilar conforme o valor que vocês escolham também financeiro do revestimento, mas se colocássemos todos na mesma balança, na mesma média de relação qualidade e preço, vocês vão entender que metade do valor da obra fica por esse tipo de material. E daí ser tão importante que a gente saiba escolher e saiba onde a gente vai fazer esse investimento. Visualmente, eles fazem aqui como se fosse a pele da casa, não é? Porque eu costumo separar, e é o meu método, eu costumo separar por etapas, e eu digo que o mobiliário e a decoração é o vestir a casa, mas os pavimentos e os revestimentos são a pele, por isso é aquilo que vai cobrir, no fundo, esta estrutura da casa, e portanto ele é tão importante, porque ele é que faz este plano de fundo do conceito escolhido. Nós podemos ter um conceito, sei lá, um escandinavo que é super claro, se o revestimento que tiver atrás ele não fizer essa conexão com o conceito escolhido, vai ficar bom? Vai ficar o melhor que poderia ficar? Não, porque essa escolha dos revestimentos também tem que estar alinhada com todo o conceito da decoração e com todo o conceito do ambiente, da atmosfera que a gente vai aplicar no espaço. Pronto, vamos então à próxima. Já fico aqui essa parte. Como eu vos disse, eu separei esses dois grandes grupos, que é o porcelanato e a cerâmica, e é sobre eles que nós vamos falar. O porcelanato é aquele revestimento que a gente conhece, que é com base de porcelana e outros minerais. A cerâmica, que é a base da argila, que toda a gente conhece, também com minerais, e aquela camada de esmalte em cima. Pode ser esmaltado ou não, e a gente vai entrar aqui neste pormenor e eu vou vos explicar estas diferenças. Mas pronto, estes são os dois grandes grupos, e só nestes grupos a gente tem tanto para falar que lá está. Eu prefiro sintetizar e que vocês fiquem com a informação certinha e direitinha, ao invés de estar aí a desbobinar a informação e depois vocês não se lembrarem de nada. Portanto, olhando para esses dois grupos que representam aquelas áreas mais comuns onde nós aplicamos esse tipo de revestimento, que são casas de banho, instalações sanitárias, zonas que tenham águas, cozinhas, maioritariamente. A gente sabe que nessas áreas, não é? A gente tem aqui algumas questões e por isso nós os escolhemos, porque são sítios que estão expostos à umidade, que tem que ter uma limpeza, uma manutenção mais fácil. Mas além de olhar para toda essa questão técnica do espaço, existe aqui uma ordem que a gente tem que seguir quando vai escolher. Eu sei que muita gente se foca a design de interiores, um projeto de interiores, então vai me ajudar a escolher o mais bonito. Mas não é sobre isso. Existe uma parte do meu projeto de design de interiores que se chama a especificação. Então, a gente, quando começa a escolher, e é isso que eu quero ensinar vocês que estão aí no processo de remodelação a seguirem essa regra, porque, gente, se vocês seguirem esse método, vocês vão ter uma obra garantidamente durável, um investimento que vocês estão fazendo que é intemporal, porque vocês vão ter uma base para que, se no futuro quiserem mudar a decoração, o plano de fundo está lá alinhado com todas as hipóteses que vocês vão construir em cima. E essencialmente no que toca à qualidade, não é? Porque a gente sabe que uma remodelação custa muito dinheiro e a gente quer fazer um investimento para a nossa qualidade de vida, mas que dure, não é? Que daqui a 2 ou 3 anos eu não tenho que me preocupar com aquilo outra vez. Então, aqui nos revestimentos não é diferente do que todo o restante da obra. A ordem de prioridades e de importância que nós seguimos quando fazemos a escolha dos revestimentos, ela deve seguir exatamente esse ranking aqui que eu fiz com vocês. Primeiro, técnica, onde a gente vai analisar o local de uso, as resistências dos esmaltes e das superfícies desse revestimento e o modo de aplicação. Essas são as primeiras coisas. Essas três partes que eu vou ensinar, esse ranking de 3 prioridades e como nós devemos escolher, eles vão funcionar como uma espécie de peneira. Quando chegarem lá no final, vocês vão entender que na realidade não tem assim tanta opção. Porque a gente compra a casa, acha super engraçado poder ir na loja escolher, mas depois na prática a gente chega na loja, tem 1.700 referências, a gente não sabe por onde começar, não sabe o que é para quê. Então aquilo que eu estou ensinando para vocês é fazer essa peneira. Vocês vão ver que no final aquilo que restar, que passar nessa peneira, vai tornar muito mais fácil a escolha. Então, começando aqui pela parte técnica, que é a primeira prioridade, é mesmo
o fator mais importante na hora da escolha. Depois, a parte financeira, que é a relação, é o critério, né, da análise financeira, que é a relação de qualidade e preço daquele revestimento. É, conhecer quais são as hipóteses de desperdícios que nós, quando escolhemos o revestimento, qual é o tipo de desperdício que ele vai gerar, porque isso vai ter influência direta e vocês vão entender isso mais explicadinho lá na frente. E conhecer também as alternativas similares. Que tipo de alternativa eu tenho no mesmo padrão de qualidade e visual, mas que podem custar menos ou que podem ser de mais fácil gestão. Na aplicação ou de mais fácil manutenção, seja o que for, é importante a gente conhecer se aquele material tem alternativas similares, com padrões de qualidade semelhantes, mas que visualmente me entreguem o mesmo resultado final. E só depois é que a gente vai olhar para o critério estética, que é o estilo de paleta, não é? O tipo de paleta de cor que a gente vai usar no ambiente que vai receber esse revestimento, as cores, os acabamentos e a textura. Eu tenho a certeza que grande parte das pessoas que estão aqui, que já estiveram em processo de obras, fizeram esse caminho exatamente o contrário. Primeiro a gente escolhe o que a gente gosta e depois que a gente vai olhar e ver se ele dá ou não para aquele lugar, para aquilo que eu quero, e se tem um tamanho que eu quero. E por que eu sei que vocês fizeram esse caminho ao contrário? Porque eu fiz esse caminho ao contrário. Quando eu saí da escola, eu saí super preparada para trabalhar na composição do ambiente. Mas essa parte da especificação, lidar com orçamentos reais, gente, foi muito perrengue diário. Isso, quando eu digo para vocês que eu venho aqui ensinar para vocês a minha experiência diária, é porque é verdade. Eu fiz isso errado durante muito tempo também. Escolhia revestimentos maravilhosos que compunham um ambiente maravilhoso e ao fim de muito pouco tempo começava a ter problema na obra. Revestimento que levantava, a cliente deixou cair uma coisa no chão e partiu, é, riscos. Aí a cliente colocava a qualidade daquele revestimento em causa, quando na verdade eram péssimas escolhas especificadas, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, presta atenção que tudo que vocês vão aprender aqui hoje vale ouro. Valeu muito dinheiro dos meus prejuízos para eu trazer aqui hoje para vocês esse ensinamento, porque tive que acarretar com muita obra que foi preciso manutenção para eu saber que não era aquele caminho e me informar e buscar informação e pesquisar e perguntar para hoje trazer aqui esse conhecimento para vocês. Então vamos começar. Vamos começar vendo nesse critério técnico o que a gente tem que analisar. Então, vou dar aqui a notícia do ano para vocês. Existe uma coisa que se chama o PEI, que é o Índice de Proteção do Esmalte, dos revestimentos cerâmicos, que são a maior parte dos revestimentos que nós vamos encontrar. Sempre que a gente vai na loja de revestimento e vê lá do lado de trás, nas costas dele, um fundo ou acinzentado avermelhado, são revestimentos cerâmicos. Essa cor do fundo, ela já nos vai dar ali um indicativo da permeabilidade desse revestimento. Então, se é para uma zona que vai receber muita água, como por exemplo as casas de banho, os revestimentos que tiverem aquele fundo ligeiramente acinzentado, um vermelho um pouquinho mais cinzento, dá-nos aqui a indicação de que são revestimentos que têm um índice de impermeabilidade melhor. Mas aquele que mais nos interessa é esse aqui que eu estou apresentando para vocês, que é a classificação de resistência à abrasão. Amanda, o que isso significa na prática? Significa na prática que os revestimentos, eles têm um índice que me indicam se são para ser utilizados na parede e no chão. Mas não é só dividido em dois grupos, parede e chão. É porque a gente, quando vai na loja, ele tem lá em cima uma etiquetinha a dizer parede ou chão. Mas, quando a gente divide parede e chão, a gente tem que saber aonde que está essa parede. A gente tem que saber se a parede está na casa de banho, se a parede vai estar num lugar, por exemplo, na cozinha, que vai ter exposição solar. A gente tem que saber se nesse chão ele vai estar muito perto da entrada de casa, da rua, se eu estou falando de um apartamento, se esse chão vai estar numa garagem. Ou seja, é muito importante entender qual é o nível de tráfego, de atrito que a gente vai ter naquele lugar. Por quê? Porque aqui a gente começa com a primeira análise técnica, que é identificar se realmente o revestimento que a gente está vendo é adequado para o espaço que a gente vai aplicar ele. É o local de uso e a resistência do material.
E praticamente todos os revestimentos cerâmicos têm essa camadinha de esmalte. O porcelanato é um material que no Brasil a gente usa muito mais que aqui. Aqui, quando eu vou fazer compras, a grande maioria dos revestimentos são cerâmicos puros, com camadinha de esmalte. Mesmo aqueles que vocês veem, por exemplo, os que imitam madeira, que por serem foscos a gente acha, ah, tem fosco, não tem camada de esmalte? Tem sim. Mesmo os acabamentos mate, mesmo antiderrapante e antideslizante, também tem ali a camada de esmalte que cobre no fundo aquela impressão. As porcelanas já são um grupo que dentro do PEI são um bocadinho diferente, porque elas são, como tem um tratamento quente, né? Um tratamento de acabamento à temperatura, elas são por natureza um pouquinho mais resistentes. Mas aplicando aqui a nossa realidade, o mercado português, a gente vai comprar no nosso mercado nacional, não é? As marcas que a gente conhece, a gente vai focar naquilo que é o mais importante. Gente, o PEI é isso, é o índice de proteção. E com certeza a grande parte das pessoas nunca pararam para reparar quando vão comprar no Pay. E ele está nessa escala que é de 0 a 5. E é super, mega importante a gente olhar para essa escala e compreender. E eu agora vou ajudar vocês de forma muito fácil a entender como é que a gente vai separar isso. Casas de banho, sótãos, espaços que estão sob pouca exposição solar, estão sob pouco desgaste, na verdade. Aí a gente usa o Pay Zero. E apenas nesses casos, gente. Nem para a parede da cozinha a gente recomenda aqui o Pay Zero. Porque realmente ele é muito pouco resistente mesmo. Então vai riscar, em menos de nada vai estar saindo a cor, vai queimar, vai alterar a coloração. Então esse Pay Zero só vai aplicar mesmo em algumas paredes de zonas de pouco. Tô mudando aqui minha perna, gente. Por isso que eu parei aqui agora. De pouco desgaste. Depois a gente tem o P1, que é paredes e banheiros internos, eventualmente cozinhas que não estejam com janelas com direção direta da luz ali o dia inteiro. Depois a gente tem o P2, que é paredes, banheiros e áreas internas, mas com baixíssimo tráfego. Ou seja, se a gente vê uma casa de banho que está bastante distante da porta, que não é aquela casa de banho social que todo mundo entra, talvez seja aqui aconselhado. Se tiver um lavabo na entrada de casa, P2 não é o melhor. Por quê? Porque a gente vem da rua, traz aquela sujidade da rua, areia, terra no sapato. Então, essa casa de banho, se tiver junto da entrada, os espaços de revestimento, ou mesmo a cozinha, por exemplo, ou um hall da entrada, de todo o P2 não é suficiente. Depois a gente tem aqui o P3 e o 4, que são aqueles que eu normalmente tento utilizar, não é? Que é, no fundo, para áreas de tráfego normal residencial. Depois a gente tem o P5, que é aquilo que nós aconselhamos para garagens, para espaços comerciais, e essencialmente as garagens, gente. Aqui é uma questão, porque eu vejo muita gente comprando casa e essas escolhas de revestimento estão lá previstas pelo construtor. E aí, quando eu vou ver o pay do revestimento da garagem, que leva com o peso do carro, que leva com toda aquela terra que traz nas rodas, a gente vai ver um pay 2 numa garagem. Então, normal, a gente vai comprar uma casa nova e daqui a 2 ou 3 anos você vai ter que trocar todo o revestimento da tua garagem. Porque a garagem, ela precisa sim de um pay elevado, porque leva com o suporte do peso do carro, o tráfego é maior, tá mais junto da área externa, e então é totalmente importante que aqui ele seja um pay mais alto. E muita gente desconsidera como não é um espaço de impacto visual. Como é garagem, a gente quase não vai lá olhar, então dá para usar aqui uma coisa mais baratinha, que o pay é mais baixo, e depois, em muito pouco tempo, a gente começa a ter levantamento, desgaste, e aquilo está num estado péssimo, lastimável, e então a gente tem que trocar e ter uma casa nova que já precisa de manutenção. Então, vamos lá. A gente já viu aqui a questão do PEI, que é um índice super importante. Mas todo mundo me pergunta, ah, Amanda, mas onde é que eu vejo isso, né? Eu nem sabia que isso existia. Onde é que eu vejo essas coisas? Aí eu trouxe aqui para vocês, porque eu sou, pronto, né, amiga maravilhosa, trouxe aqui para vocês um print do primeiro revestimento que eu encontrei lá na página do Leroy Merlin, que é tipo uma grande superfície, onde com certeza todo mundo que está pensando em remodelar vai dar uma voltinha, não é? Ou no site ou na loja. Mas se vocês forem a qualquer marca, de qualquer representante, vocês vão encontrar essa informação, tá bem? É obrigatório ela estar exposta para todos os clientes. E é aquela ficha técnica do material
quando a gente vai ver, seja numa marca representante, mesmo que eu vá ou a Porcelanosa ou a Heavy Grass, vou comprar diretamente ao fabricante. Essa ficha técnica do material, ela é super, é mesmo obrigatório, tá explícito e está disponível para os clientes, tá bem? Então, eu abri aqui, primeiro revestimento que eu encontrei, olha, é um pavimento que é imitando madeira, e ele custa R$ 8,99, né, o metro quadrado. E o que, que eu quero mostrar para vocês? Além do PEI, existem vários outros índices, mas esse daqui é o que a gente mais cai no erro, né, gente? Por quê? A gente tem aqui uma análise técnica que normalmente o que, que a gente olha? A gente olha, sei lá, largura, comprimento, espessura, tá bom. E aí a gente tem aqui destino da cerâmica, chão e parede. E tudo bem. Então, se eu quero colocar no chão da minha casa, tá aqui dizendo que o destino dela é para o chão e para a parede, então eu vou comprar. Tem aquele acabamento de madeira bonito, muita gente está usando isso na cozinha, na casa inteira e tal. E a gente chega aqui, resistência ao desgaste, norma PEI 2 em 5. Então, você está comprando um revestimento a imitar madeira, que na verdade, se você colocar na casa toda como muita gente faz, eu vejo isso muito, 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 e essa informação que eu estou dando para vocês não é algo que também a gente saiba que as próprias pessoas que gerem as obras, as empresas de remodelação, uma parte deles também nem sabem o que isso significa, vão lá na loja ou no fornecedor deles e compra pela estética apenas, pelo tamanho, e essa obrigação aqui tem que ser, ou se vocês tiverem alguém gerindo, né, essa obra e essas escolhas, ou de vocês que são os interessados em fazer um investimento só nessa obra. Então, esse tipo de erro, gente, de análise é o mais comum. É a gente ter aqui, olha, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo, destino, quarto, destino, chão e parede, destino da cerâmica, chão e parede. Só que a gente chega no P e ele é 2, e a gente sabe que ele não dá para aplicar em quase lugar nenhum e garantir a qualidade, porque se a gente colocar ele na casa toda, daqui a 2 anos, provavelmente, eu estou tendo que mudar de chão, ou ele tá super desgastado a cor, ou tá super feio, e não é legal, não é o que eu quero. E esse é o principal erro, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Olhem sempre para essa informação aqui. Porque eu não olhava, e aí eu fazia a obra, o cliente ficava muito feliz, e passado um ano ele estava me ligando dizendo que eu comprei material vagabundo, e não era. Muitas vezes eram caríssimos, e isso é uma informação que a gente vai entrar agora no critério financeiro, e eu quero que vocês entendam que não é porque um revestimento é caro ou barato que seja um indicativo direto da relação de qualidade dele, tá bem? Tem revestimento caríssimo que não vale nada. Aliás, não é nem que não vale nada, é que não é adequado para o espaço. Vamos ser mais ético, né? Tem revestimento que é sim caríssimo e que não vai ser adequado para o lugar onde você está colocando e vai te dar um desgaste muito rápido. E tem revestimento com uma relação de qualidade e preço muito boa, que não é caríssimo, tem um valor bastante acessível e que vai ser adequado para o espaço, porque a gente analisou, fez essa análise de critério e que, portanto, vai vos dar um resultado muito superior, quer seja visual, quer seja também em termos de durabilidade daí da longevidade da obra de vocês. Então, esse é o primeiro fator. Depois, olhando aqui para isso, que é aquela análise, aquela disposição de informação técnica que está lá no site, e que está em todas as outras marcas, em todos os outros sites vocês também vão encontrar, tem aqui mais uma série de critérios que a gente tem que olhar. Claro que eu não quero que vocês saiam daqui especialistas em chão, né, especialistas em revestimento, mas a gente vai ter aqui informação para saber analisar os principais, aqueles que me interessam. Resistência aos riscos é um tipo de análise que a gente tem que fazer dependendo do lugar onde ele vai estar exposto. A gente tem que a norma de Mohs. Ah, Amanda, mas a gente agora vai aprender teoria de tudo. Não, gente, ótimo. Tem sempre aqui a escala onde ele se encontra também. A norma de Mohs, acho que muita gente aprendeu na escola, né? A gente teve lá aquela escala, tem a ver com as durezas e a resistência. Aí a gente criou aqui uma forma simplificada que é para esse mercado, que é uma escala quantificada, mensurada de 0 a 10. A gente sabe que esse daqui está no 7. Idealmente, para ser aplicado na casa toda, a gente queria 9 e 10, a gente não queria 7. Por quê? Porque a gente, na casa toda, vai usar salto alto, vai arrastar os móveis para limpar, e, portanto, o 7 é aceitável, mas não é ótimo. Por isso, se eu quero fazer um investimento em uma obra durável, eu vou querer que esse critério aqui também, essa escala, seja um bocadinho mais alto esse valor que é aplicado.
Depois tem o acabamento, né, que é o mate, mas a gente vai falar sobre isso lá na parte estética. Depois outra coisa é o antideslizante, que é perceber o nível de deslizamento dele, é classificado como nos certificados todos A, B, C e D, é um C, não é nada mal, mas também não é ótimo. Por isso, se for para uma zona que esteja efetivamente sujeita à água, como um banheiro, talvez não seja a melhor hipótese também. Depois tem aqui a questão dos rodapés, a quantidade das peças, a forma, tudo isso é bastante óbvio. Produto transitável não. Aqui tem uma coisa muito importante para a gente ver também, que é o tipo de aplicação, tá bem? Existem 2 tipos de aplicação que a gente vai falar com mais profundidade lá na parte do acabamento. E existem 2 tipos de aplicação e o tipo de juntas também. E aqui é importante a gente ver, ok, dá para colocar diretamente sobre o piso mais grosso, com argamassa, tá tudo ok. O tipo de efeito é de madeira e tá tudo bem, acho que tá aqui. A norma da derrapagem 9 em 13, a gente já tá aqui com uma outra escala bastante baixa, mas tá tudo bem, que isso é um revestimento muito barato, é um revestimento que tem uma qualidade inferior, e a única coisa crítica é que eu vejo muita gente comprando esse tipo de revestimento para aplicar na casa toda, na própria casa que vai viver. Então, a gente sabe que por uma análise assim um pouquinho mais elevada, ou seja, se a gente colocar um revestimento talvez de 12 ou 13 euros, não vai aumentar exponencialmente o valor no impacto do orçamento todo, e a gente já vai ter uma qualidade de obra muito superior. Então, há determinadas coisas que a gente tem que avaliar se realmente faz sentido. Mas aqui a gente já está entrando na análise financeira que eu não quero, eu aqui quero ficar na parte técnica. Pronto. Isso para mostrar para vocês que essas informações que eu estou ensinando, elas estão disponíveis e é só um pouquinho de tempo e de vontade quando a gente for selecionar e começar a selecionar pelo critério, tá bem? Pelo critério 1, que é a análise técnica do revestimento. Aí a gente decidiu, ok, então se eu vou ter a minha casa, se eu quero pôr cerâmica na minha casa toda, ou se eu quero só pôr na casa de banho, eu já sei que eu tenho que buscar um PEI 3, pelo menos, se for para casa toda 4 de preferência, se for para cozinha também 4. Aqui para as paredes já posso comprar um que tenha aqui um P inferior. Depois vou dar aqui um olhinho nessas outras características e vou perceber para aquele ambiente específico quais é que eu preciso. É casa de banho, vai estar sujeita à água, então preciso de uma coisa que não seja tão deslizante, porque pode se tornar inseguro, na verdade, né? Pode ser aqui pouco seguro. E olhar aqui para todas essas informações e fazer primeiro essa análise técnica. Passando para a parte da análise financeira, né, que a gente já entrou aqui meio que sem querer, quando a gente vem para aqui olhar o preço do metro quadrado, e aí a gente vai ver comparações com outros que sejam 1 ou 2 euros mais caro, do mesmo tipo, mas que já dá um resultado visual incrível, então, e que já dá também uma qualidade muito acima por uma diferença em valor, 1 euro o metro quadrado, 2 euros o metro quadrado. Então, a gente já entra aqui na análise da relação qualidade e preço, olhando já para o critério financeiro. Mas o segundo ponto do critério que eu vou vos dar para vocês fazerem essa peneira é a paginação. Eu não sei, eu falei sobre isso da última vez que a gente falou da casa de banho, mas agora eu vou olhar para a paginação num contexto de análise do desperdício, de análise da melhor escolha, para ter aqui uma escolha que nos faça sentido em termos de investimento também. Por que eu falo isso? Porque a grande parte das pessoas está super na moda, peças muito grandes, aí eu vou comprar peças muito grandes. Aí eu fiz aqui peguei essa imagem aqui que mostra as 3 salas iguais, com as mesmas dimensões, e mostra aqui um revestimento 60 por 60, outro 80 por 80, outro 90 por 90, com espaçamentos idênticos, e tem aqui a estimativa da quantidade de desperdícios e de cortes. Outra coisa muito legal da gente olhar na análise financeira também, nesse critério financeiro de escolha, é a gente saber que quanto maior a peça, maior é a quantidade de peças reservas que a gente tem que comprar. Porque enquanto que aqui eu posso errar numa pecinha, a chance de eu errar numa peça menor o corte é muito menor. Então, quanto menor a peça, mais econômico vai ser, na verdade, a quantidade de extras que eu tenho que comprar para recortes, que é importante. E depois é só vocês olharem aqui diretamente a quantidade de desperdício de material que acontece na prática. Quando eu faço a aplicação e a sugestão de um tamanho de peça para um cliente, eu fiz essa análise por ele, porque todos meus clientes são pessoas normais como eu,
que trabalham, têm orçamentos limitados e a gente não quer simplesmente olhar para a parte estética e jogar dinheiro fora, né, gente? Porque isso é dinheiro jogado fora literalmente, porque a gente vai comprar, vai usar ali 10 centímetros, os outros 80 centímetros a gente vai jogar fora. Grande parte das marcas fazem medidas diferentes para o mesmo revestimento. Então a gente tem que se informar, sair lá do expositor só da grande superfície e perceber quais os tamanhos daquela peça que existem e tentar aqui encontrar, fazer esse ensaio da paginação, organizar a escala, a posição dos cortes e estimar. Por exemplo, até aconteceu agora numa obra minha. A casa de banho tinha 1,80 m de largura. Aí a cliente queria aquelas peças de 60 por 1,20 m. Aí eu pensei, cara, 60 por 1,20 vai dar tipo duas peças e a gente vai ter que recortar. Não vai ficar bonito, porque uma coisa é quando a gente consegue criar a repetição geométrica. Além de que eu vou ter que comprar tipo 4 ou 5 peças, porque a chance de erro é muito grande. E depois tudo isso que sobra vai para o lixo, porque a gente não consegue fazer nada com essas peças que foram recortadas por conta do acabamento. Então, vamos fazer essa análise aqui do tamanho mais adequado de acordo com a nossa escala. Se a gente estiver falando de uma sala ou de uma cozinha grande, de repente o 90 por 90 pode sim ser adequado. Se a gente estiver falando de uma casa de banho, talvez o 90 por 90 seja super exagerado, porque a última peça vai ser cortada a meio, então não faz aqui qualquer sentido. A paginação ela serve também para fazer essa análise financeira, para evitar o desperdício. Outra coisa muito legal que eu tenho para contar para vocês é que quanto maior a peça, maior a chance de levantamento a longo prazo. E às vezes esse longo prazo pode não ser tão longo prazo. Por quê? Quando a peça é muito grande e o chão está um pouquinho desnivelado, como é habitual, acontece que a peça não assenta na totalidade. Então, mesmo que seja um material de alta qualidade, cai assim um frasco de um perfume ou de alguma coisa, se houver aquele espaçamento de ar embaixo dela, a cerâmica ou porcelanato é igual, eles são materiais resistentes de dureza, mas eles não têm módulo de elasticidade nenhum, né, gente? Então, havendo aquela caixa de ar, ele pode sim partir. Então, quando a gente pensa em peças muito grandes, a gente tem que garantir que o chão embaixo está perfeitamente nivelado. Senão, o nível de levantamento e de manutenção é muito grande. Porque a gente vai colocar uma placa de 90 por 90, se o chão embaixo tiver irregularidade, tiver um contrapiso um pouquinho mais irregular, ele vai acabar por criar ali espaçamento, bolhas d'ar e caindo coisa, a gente pisando e tudo isso, ele vai acabar por levantar, infiltrar com muito mais facilidade. Por isso, embora esteticamente tá super na moda as peças gigantes, pode não ser a melhor escolha para uma obra durável. Talvez a gente consiga essa sensação de continuidade de outras formas, não só com peças grandes. Tá super na moda aquelas peças enormes de 2,5 por 1,20, que são, tipo, enormes. Além de complicar pra caramba a logística, se vocês estão reformando, tipo, um apartamento, já é um 31, porque as peças não cabem dentro do elevador, aí você vai gastar dinheiro em grua para levar aquilo lá para cima. Eu aqui não ensino design de luxo, porque não é a minha área, não é o meu nicho, não é aquilo que eu domino. Eu ensino design funcional, design de casas reais para pessoas reais que vivem em casas reais, orçamentos reais, então é tudo realidade. Então, na realidade, aquilo é muito bonito no 3D, mas depois na prática é muito pouco execuível. Vocês vão gastar dinheiro de grua para levar as coisas lá para cima. Já me aconteceu há uns anos atrás numa obra, o cliente querer que o duche não, o cliente queria que o duche não tivesse nenhum tipo de junta, e aí a gente mandou vir uma pedra dessas enorme para fazer ali a placa do duche inteira, e aí a gente, tipo, tirando a peça a gente colocou tipo uma toalha, né, para segurar embaixo para arrastar, porque era pesadíssimo. E aí, quando a gente foi, tipo, puxar a toalha, que eu bateu e quincou ali um pouquinho no cantinho. Aí a gente já, para mandar para trás, para troca, já foi mesmo dar uma martelada para ela sair de lá partida e mandar vir outra. Porque o cliente não ia ficar com o duche trincado, né? Com aquela placa que ele tinha feito tanta questão. Então, eu aprendi a fazer sugestões que sejam, do ponto de vista da execução, também viáveis para vocês. Então, aqui aprendam e façam essa parte, essa avaliação do critério da paginação. A paginação não é só um elemento técnico, qualquer pessoa é capaz de fazer. Fazer lá uma escalinha da tua sala, da tua casa de banho, do que for, e fazer se a casa tem, se a sala tem 10 metros, eu vou representar como 1 metro no papel, e é 1 por 10, ou vou representar
como 50 centímetros, fazer uma escala não é nada de difícil. Vocês podem ir em qualquer papelaria e comprar um escalímetro também, que é aquela reguinha triangular que dá a escala direta para vocês, se for preciso. E aí vocês fazem aqui um desenho, um ensaio rápido para entender qual é o tipo de desperdício. E acreditem que esses cortes vocês conseguem poupar muito se usarem as peças certas e criar um nível de qualidade muito grande para a tua obra durar muito mais e a manutenção ser cada vez menos necessária. Pronto. Agora a gente vai entrar na parte que vocês adoram, que era para isso que vocês estavam aqui, que é a parte da análise do critério estético. A gente já passou pela financeira, né, que é a análise da relação qualidade-preço, desperdício e tal. A gente passou pelo critério da escolha técnica, saber que tipo de informação que é necessário recolher. Aí agora a gente chega na parte que todo mundo quer, que é escolher o tipo de composição que eu vou fazer. Aí aqui vocês têm a composição mais usual, que eu gosto muito, por quê? Porque a maior parte das casas de banho em Portugal são pequenininhas, e esse tipo de composição, que é o monocromático, que pode ou não ser as mesmas texturas repetidas, elas trazem essa sensação de continuidade e não tem necessariamente que ser claro. E por isso, de propósito, eu coloquei aqui para vocês, quando a gente entrasse nessa análise estética de escolha, que vocês tivessem a noção que a continuidade ela não se consegue só pela cor, mas também pela continuidade. Se a gente repete o mesmo padrão e a mesma textura, a gente consegue que tudo pareça maior, porque é tudo igual. E pode até nem ser a mesma peça e normalmente não é. O que que eu ensino para vocês terem essa sensação de continuidade? Como a gente viu lá no princípio que o pei da parede é diferente do pei do chão e talvez não faça sentido a gente fazer um investimento de um pei 4 para colocar nas paredes, a gente vai procurar o revestimento ideal para o chão, que é o lugar que está exposto ao tráfego, e o revestimento ideal para a parede. Sabendo que a parede também quase sempre não está ali muito alinhadinha, a gente cria uma secção um pouquinho menor para a parede. O que, que é importante? Quando vocês escolhem o pavimento, que é o que está no chão, e o revestimento, que é o que está na parede, a gente tenta casar pelo menos uma das medidas. Ou seja, se no chão vocês têm 60 por 60, na parede vocês vão ter um 30 por 60, que é para o 60 do chão casar, né? O 60 do chão casar com o 60 da parede, e essa linha ser assim mais contínua, e então vai fazer com que o espaço pareça ter menos geometria e então traga essa sensação de continuidade. Quando são espaços muito pequenos, esse efeito marmoreado, ele cria essa sensação tipo de 3 dimensões, porque esse marmoreado ele traz esse efeito, né, parece que é partido, e ele traz essa sensação de profundidade. Essa primeira paleta de cores que a gente encontra, que é esse monocromático, não precisa necessariamente ser uma repetição da textura. E aqui nesses 60 vocês têm um chão mais linear, de mais fácil manutenção em termos de limpeza, e as paredes aqui com marmoreado. Esse é da Armani que eu gosto muito. E essa é a paleta monocromática. Aí vocês vão escolher o tipo de ambiente que vocês querem criar. Nada do que eu vou ensinar para vocês é uma fórmula mágica, porque eu não estou dentro da cabeça de vocês para saber o que vocês gostam mais. E o ideal é sim ir procurar inspiração e ver onde é que meu olho para mais tempo e analisar essa referência. Gente, eu, enquanto especialista, não faço diferente. Sempre que eu vou fazer um ambiente, compor um ambiente num projeto, eu vou buscar referências. Eu vou lá ver o que está composto, como é que isso se faz. Deixa eu ver o que existe, o que está se fazendo. Isso não quer dizer que eu copie, não copie. Eu vou criar soluções autênticas para o meu cliente. Mas eu preciso saber como é que conjuga o quê, porque num espaço criativo, a gente não consegue demandar informação para tudo. Claro que depois a gente vai sabendo o que, que resulta mais ou menos, e com o tempo, não é? Com a experiência, a gente vai sabendo o que aplicar. Como vocês não vão fazer tantas obras na vida quanto as que eu faço, é legal vocês saberem usar a inspiração, sim. Então, aqui é a primeira paleta que a gente vai ter essa monocromática, que é para espaços pequenos, trazer continuidade, para criar ampliação e para ser muito mais fácil também fazer ali o casamento das peças. Depois a gente tem essa que eu gosto muito, é o meu estilo, e toda a gente vê aqui minhas plantinhas atrás, o meu espelho industrial, e sabe que é o estilo que eu gosto muito, que é uma paleta que traz contraste. É uma paleta que a gente escolhe duas texturas totalmente diferentes dos revestimentos, e o que a gente tá à procura aqui é mesmo de contraste. A gente quer
duas texturas, dois acabamentos que sejam totalmente diferentes, mas que depois, num casamento perfeito, elas unam e componham aqui o estilo que nós queremos. Portanto, coisas que funcionam, e aquilo que eu estou trazendo aqui de exemplo para vocês, são os clássicos. É tipo o chocolate negro com vinho do Porto, funciona sempre. O mármore com a madeira, funciona sempre. Hidráulico no chão com esse o Metal White, que é os tijolinhos biselados, funcionam na perfeição. Quer dizer que tenha que ser o hidráulico preto e branco? Não, ponham cores se quiser, mas vocês sabem que esse Metro White combina na perfeição com hidráulicos ou estampados. Vocês sabem que madeira com o revestimento a imitar aqui no fundo mármore, esse porcelanato com esse acabamento mais marmoreado, eles funcionam na perfeição. Esses são os clássicos do contraste. Claro que se vocês pesquisarem dentro da paleta da monocromática, dentro da paleta de contraste, vocês vão encontrar N referências, mas aqui, aquilo que eu estou trazendo são os clássicos, que é para vocês se guiarem e saberem fazer. Esse é o segundo tipo de paleta de cor dentro dos revestimentos. Depois a gente vai fazer aqui dentro desse critério estético. Essas duas que eu trouxe, gente, são as principais, tá bem? O monocromático e os contrastes. Esses contrastes a gente pode escolher o lugar onde a gente vai colocar, normalmente uma parede de destaque para fazer o contraste, ou um lugar para fazer o contraste, não fazer tipo parede sim, parede não, porque senão vai seccionar muito também o espaço. Depois, dentro da análise estética, a gente vai escolher o acabamento. Aí a gente tem o acabamento brilhante, que a gente chama também no Brasil de polido. Vocês vão encontrar muito esses dois termos, que é polido ou brilhante. Mas a gente tem o acetinado, que é aquele que, para mim, quando a gente pensa num chão cerâmico para casa toda, é o de eleição, é o acetinado. Claro que aqui o acabamento brilhante ele traz de imediato um aspecto muito sofisticado, muito moderno, muito contemporâneo, e então, para conceitos extremamente sofisticados, talvez a gente vai ter que encontrar um revestimento que tenha um índice de antideslizante alto, apesar de ser polido. Mas eu vou só dar aqui para vocês esse segredo dos deuses. Para cozinhas, revestimentos polidos, nada tem a ver com a manutenção, gente. Tem a ver que o acabamento polido, como o próprio nome diz, esse brilhante, ele é polido. Então, ele fica um pouquinho poroso pelo polimento e ele pode manchar, dependendo daquilo que a gente pode deixar cair. Aí, se for numa cozinha, por exemplo, é super contraindicado, porque vai cair coisas. É uma cozinha, é normal que caia. Vai cair vinho no chão, vai cair chocolate, molho, qualquer coisa. E o polido, ele tem uma tendência a manchar muito maior, porque a chance de haver porosidade nessa superfície é muito grande. Então, para cozinhas, por exemplo, eu super contraindico revestimentos polidos, mas há quem adore, né? Há quem ache realmente muito lindo e quer fazer só pela questão visual e tudo bem, desde que também não sejam vocês preocupados com a manutenção todos os dias, porque o polido é muito chato no que toca à limpeza, porque ele faz aqui esse efeito reflexivo e então caiu ali um cabelo, a gente vê. Então, quer seja em termos de manutenção, quer seja em termos de durabilidade, não é o mais aconselhado para se colocar na casa toda, nem para colocar em zonas que estejam aqui mais expostas também a líquidos, gorduras e tudo isso. Pois para casa toda, para cozinha e mesmo para o chão da casa de banho, eu sou aqui maluca pelo acetinado. Ele dá aquele reflexo de cor, mas não é reflexivo, ou seja, ele reflete a cor, amplia assim o ambiente, onde que não é de todo aconselhado um acabamento acetinado, numa varanda, por exemplo. Porque como ele reflete cor, se a gente coloca numa varanda, tem que chegar lá no terraço na varanda e colocar óculos de sol, porque ele vai fazer essa reflexão de luz. Mas para dentro de casa, para um ambiente, por exemplo, que eu quero um conceito mais escandinavo, estético, aquele conceito mais aconchegante, que eu quero ampliar e ter tudo em tons claros, o acetinado é certinho que ele vai ajudar a melhorar também a iluminação do espaço, porque ele faz esse efeito de reflexão de luz também. Ele não reflete imagem, mas ele reflete cor e luz, que é muito legal. Depois a gente tem o acabamento mate, e que pode ou não ser poroso, para áreas externas é o mais aconselhado. Para cozinhas que estejam também expostas a mais desgaste, para casa de banho quando ela está muito exposta ao uso e a águas. Ou seja, se tiver base de duche, talvez seja legal o chão cá fora ser de mate. É o que traz um aspecto mais tosco, mais rústico, não é? Dentro dos meus projetos, eu acabo por andar aqui sempre entre o acetinado e utilizo muito aqui os mates, quando quero mesmo esse ambiente mais rústico.
Gente, agora que eu lembrei, eu falei que eu ia parar para vocês tirarem dúvidas, e aí eu esqueci de parar. Me digam aqui no chat, ei, Sheila, dá aí um olhinho no chat, tem alguma coisa? Não. Porque, gente, eu esqueci. Eu disse assim, eu vou parar. Eu digo que quando eu começo a ensinar, eu vou de empreitada, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho para ver se vocês estão colocando alguma dúvida ou não. Ah, não, tá ótimo. Todo mundo tá entendendo tudo, certo? Eu vou parar aqui só um pouquinho para respirar, para vocês colocarem alguma dúvida. Me diz se está sendo claro e se está sendo útil para vocês também. E aí eu já volto aqui na parte estética para vocês verem. Pronto. Eu digo, gente, eu me empolgo muito quando eu estou ensinando. Eu realmente sou muito realizada fazendo isso aqui com vocês. Aí eu me empolgo e depois até esqueço de parar. Mas pronto, eu vou voltar aqui então a partilhar com vocês e vou dar continuidade. Pronto. Então, aqui dentro desse critério, a gente tem depois o acabamento, que a gente já viu, aí a gente tem a aplicação da geometria. Que tipo de aplicação de geometria que a gente vai usar? Isso aqui é válido para o chão, é válido para as paredes. Quem acompanha meus projetos no Instagram sabe que é das coisas que eu mais gosto de fazer nas instalações sanitárias, principalmente, é brincar com a geometria. E aí, o que eu vou trazer para vocês de reflexão sobre esse ensinamento aqui que eu estou trazendo? Se vocês perceberem, na parede a gente tem o mesmo revestimento aplicado de 3 formas diferentes. E o impacto visual que ele causa parece que são revestimentos diferentes, mas não são. É mesmo aquela ilusão de ótica que a gente aprendeu, que quando há linhas geométricas, a gente tem ali a percepção visual alterada. E então, aqui nós temos o revestimento que é 7,5 por 30, que é o tamanho, e que dependendo da forma como a gente aplica, a percepção que nós temos sobre ele é totalmente diferente, não é? A percepção que a gente tem aqui sobre o revestimento. Então, quando a gente quer criar uma continuidade, quando a gente quer que pareça um espaço mais alto, porque o pé direito é muito baixo, aí talvez a gente vá aplicar aqui o espinha de peixe ou esse daqui também. Quando a gente quer criar uma ampliação maior, um espaço mais contínuo, mais largo, a gente pode usar aqui os tijolinhos amarrados, que também fica muito giro. E para vocês perceberem como que a geometria, a forma como ele é aplicado, pode trazer quase que um padrão. E se a gente quer um espaço mais uniforme em termos de cor, mas que tenha ali algum toque especial da textura, a gente pode simplesmente mudar a aplicação. Agora, é importante vocês saberem, quando vocês vão orçamentar, que as aplicações podem sim alterar o preço da mão de obra, porque esse daqui, espinha de peixe, cada vez que eu chego com um projeto, o pessoal lá na obra já olha feio para mim, porque os acabamentos são um pouquinho mais difíceis de fazer, não é? Então a gente tem que pensar também nisso tudo. É para ser uma obra um pouquinho mais rápida? É para ser um plano simplificado? Eu publiquei nos stories, acho que é uma casa de banho que a gente vai fazer, que eu estou fazendo um projeto e também você vai fazer a execução. E a gente aplicou esse daqui, só que em nude, tipo cappuccino, assim, tá muito bonito. E ficou incrível, parece pastilha, mas a gente não queria gastar o dinheiro da pastilha, porque a pastilha de vidro, né, é muito cara. E então a gente aplicou esse daqui, o 7,5 por 30, e ficou incrível o efeito. E então aqui, fazer essa análise de como que ele vai ser aplicado também é legal para vocês conseguirem fazer as escolhas de vocês certinho. Olhar se aquele revestimento que eu estou escolhendo, ele pode ser aplicado de mais de uma forma. Aqueles imita madeira, ele também traz uma versatilidade muito legal, tanto para o chão quanto para as paredes. Dá para fazer muita coisa com eles, não precisa ser tipo ripinha alinhadinha. Dá para fazer também a 45 graus. Todos que sejam retangulares, mas que seja assim um retângulo mais comprido, dá para fazer aqui todos os efeitos geométricos. Depois, gente, coisas chatas, mas necessárias. Todo mundo sabe o que é o rejunte? Aqui em Portugal é betume, né? E eu vou buscar muitos termos brasileiros, porque são aqueles que eu estou acostumada também, porque toda a minha equipe é brasileira, e então nós acabamos por falar muito. Ultimamente, vocês viram que eu já estou com tanto sotaque, né? Eu já estou falando mais português do Brasil, né? Assim, o sotaque. E aqui eu coloquei rejunte, mas em Portugal é betume. E para que ele serve, né, gente? Ele serve para fazer o selamento, para não entrar água para debaixo do revestimento e para fazer, no fundo, selar o revestimento para que não faça essa permeação e infiltração de água entre ele. Às vezes a gente pode ter um revestimento com nível de permeabilidade ótimo, mas que depois, se o rejunte não está bem feito, acaba por infiltrar a água lá na casa do vizinho embaixo. Onde é que é muito importante a gente
perceber aqui essa questão do rejunte. Quando a gente usa aquelas casas de banho que não tem base de duche, que é tudo liso, que é tudo chão, aí além da manta impermeável e do bicomponente, é super importante o rejunte estar perfeito também e ser de boa qualidade. Além da questão técnica, a gente tem aqui tudo que a gente consegue fazer, o efeito visual do rejunte, eu vou ensinar os básicos para você. Se for algum revestimento com padrão, a gente vai escolher. A gente quer que pareça uma peça única, a gente vai escolher um rejunte, porque muita gente não sabe, mas rejunte tem mais de 50 cores, tá bem? Então a gente vai escolher aqui o rejunte da cor mais clara desse padrão impresso no fundo desse desenho que faz o revestimento. Se for marmoreado, a mesma coisa. Ou eu vou escolher da cor de fundo, ou eu vou escolher da cor dos veios. Então, se eu quiser ressaltar esse desenho, fazer com que esse desenho chame mais a minha atenção, então eu vou usar o rejunte da cor do tom mais escuro da textura. Se eu quiser que pareça uma peça mais única e que passe ali um pouquinho mais camuflado, não quero me lembrar tanto do chão, então eu vou usar o rejunte aqui do tom mais claro e aí eu nem vou lembrar que ele tem aquela impressão. E aqui a gente tem essas peças para vocês entenderem o espaçamento e para vocês entenderem o impacto visual das diferentes cores do rejunto, de como é que ele está aplicado, do betume no caso. Outra coisa importante que é legal vocês saberem quando vão escolher o revestimento é saber o tipo de acabamento, se ele é retificado ou não, e isso vai ter aqui implicação direta no efeito visual do rejunte. Ele pode ser retificado ou bold, o biselado, né? Aqui em português nós dizemos isso. E que basicamente o que significa? É só se a ponta foi cortada, retificada e por isso ela é mais direita, ou se ela tem aquele acabamento assim um pouquinho arredondado. Na prática, vocês têm aqui uma imagem que mostra perfeitamente a diferença visual do rejunte quando ele é retificado, ou quando ele é com o acabamento em bold, e aí vocês têm aqui exatamente o que acontece, né, na verdade. Quando eu quero um espaçamento muito pequenininho, que eu quero dar uma continuidade gráfica do padrão, então ele tem que ser retificado, que é para praticamente não aparecer. Nos retificados, o espaçamento é entre 1 a 3 milímetros, que são aqueles separadores. Nos bolds, o espaçamento já é um pouquinho maior. Os retificados são mais caros e os biselados já não são tão mais caros. Ou seja, a gente paga sempre um extra a mais pelo revestimento ser retificado. Então, compreendam qual é o ambiente, se vai estar muito visível e se é necessário que ele seja retificado, tá bem? Ah, aqui muito legal, esqueci de falar com vocês. Dentro dos retificados, existem uns que são chamados junta seca, que foi o que eu fiquei lá na frente devendo de contar para vocês. Esses de junta seca são uns revestimentos, deixa eu ver aqui, num cenário open space. Ai, muito legal, adoro quando vocês colocam dúvida, gente. Perguntem-me tudo que eu adoro responder. Num cenário open space da cozinha e sala de estar e sala de refeições, num estilo escandinavo, a tua eleição é acetinado? Que cores? Ah, gente, no escandinavo, as cores que predominam são tons, sabe aquela paleta de cores bem clarinha, neutro? O bege, o greige, o cinzento e o branco. Pensem sempre no branco com um pouquinho de tom, não usem de todo o branco cal, porque o branco cal, lá está, a questão da manutenção e das manchas. Então, o que eu aconselho no escandinavo? Manter sim, se a escolha for um revestimento cerâmico, ou então os pinhos clarinhos. Não é à toa que a gente chama os revestimentos mais claros de as ripas de pinho nórdico, né? Que são sim aquelas ripas de pinho mais clarinhas, sem nós. Se for revestimento cerâmico, placas grandes. O greige é uma cor maravilhosa que a gente está usando agora, que é uma espécie de bege meio cinza. Toda aquela paleta de cores muito clarinha é o que se adequa melhor dentro desse conceito do escandinavo. Pronto. Espero ter respondido, Vanessa. Me diz aqui se foi suficiente e se já te ajudou aí, se já te orientou. No escandinavo, as madeiras muito clarinhas, o carvalho americano também fica muito legal. É legal também que as ripas, mesmo que seja cerâmica, que imite ripas mais compridas, pelo menos 1,40 1,20 m, que é para dar aquela sensação de continuidade. Retificado para que a secção seja menorzinha também e que dê aquele efeito assim de madeira muito clarinha. Eu evito branco no chão, mesmo nos estilos mais claros e mais clássicos. Pronto. Agora, como eu sou maravilhosa para vocês, o que eu fiz aqui
uma papinha, um suminho espremido que vocês podem pegar e levar para casa, porque nem toda a gente está no grupo. Eu vou descarregar um guiazinho que eu fiz de 12 casas de banho com revestimentos. Pode ser que para a próxima vocês recebam também o de cozinha, pode ser que quem esteja no grupo receba o de cozinha também. E o que que eu fiz? Eu fiz aqui para vocês uma imagem de referência e depois fui buscar nas nossas marcas nacionais, nas grandes superfícies, os revestimentos que compõem esse espaço. Suminho espremido para vocês, que é para vocês não terem mesmo aqui dúvida nenhuma e nem dificuldade nenhuma para casa de vocês ficarem maravilhosas. Por isso, antes de eu entrar aqui nessa composição, vou fazer uma retificação aqui de tudo que a gente falou, uma recapitulação. Por isso, vocês já sabem, quando a gente começa a pensar em remodelar, revestimento é das primeiras coisas que a gente tem que sim escolher. É das primeiras coisas que a gente compõe o projeto, porque ele é aquele plano de fundo. Só depois é que a gente vai pensar no mobiliário, no quadro, na manta, nos eletrodomésticos. Esse plano de base, ele tem que ser sim dos primeiros a escolher e também dos primeiros a serem encomendados, porque, gente, os prazos de entrega tá qualquer coisa de estranho, né? O mercado da construção, como todo mundo sabe, tá arrebentando pelas costuras. Então, é daquelas coisas que realmente tem que ser encomendadas, escolhidas com a maior antecedência. Então, ele tem que ser pensado já no conjunto aqui do plano de vocês. E como que a gente escolhe? Olhando primeiro, analisando tecnicamente o local onde a gente vai aplicar, o PEI, que agora vocês já sabem o que que é super importante, todas as outras características que vão fazer ali o apoio à decisão da relação de qualidade e preço de uma compra, no fundo. E depois de encontrar um que tenha um bom valor para aquele efeito que ele promove, tá adequado ao espaço, a gente vai olhar o tamanho da peça para evitar grandes gastos e grandes desperdícios. E a gente vai, depois disso, então, selecionar a paleta monocromática, se a gente quer criar um espaço mais contínuo ou não. E depois a gente vai olhar, então, quais são as referências que compõem aquilo tudo, quais são as referências que existem que compõem aquele espaço que eu quero. A gente vai olhar para as referências que a gente escolheu e a gente vai olhar se está batendo, se está alinhado, se está respeitando esses critérios anteriores. Portanto, primeiro a gente vai começar por olhar espaço, uso, tudo certinho. Depois a gente vai olhar para o tamanho da peça, para a quantidade de corte, relação qualidade-preço, ok, não vai ter muito desperdício. Aí agora a gente vai escolher paleta, que tipo de efeito que eu quero causar. Ah, quero monocromático, 60 por 60. Vocês entendem que analisando esses critérios anteriores vai sobrar pouco para vocês escolherem? Quando vocês chegarem na parte estética, de ir lá na loja escolher, você já tem a sua cábula do que é necessário, você já tem uma cábula que diz assim: eu preciso de um revestimento que seja 60 por 60 ou 80 por 80 na pior hipótese, no pior cenário, mas idealmente eu quero um 60 por 60, um PEI 2, um PEI 3, um valor aqui de qualidade e preço que agregue também todas essas informações, todos esses critérios que são necessários para o ambiente onde eu vou aplicar, e aí vai me sobrar tipo 10 referências, e é entre essas 10 que eu vou escolher. Entende que os critérios eles servem para fazer como uma peneira? Isso foi o que eu aprendi na escola. Eu achava que eu super ia aprender a me transformar numa artista assim, nível high de criatividade. E aí, quando eu comecei a estudar design de interiores, eu aprendi que tudo serve como peneira. Eu escolho o estilo, eu escolho a cor, eu escolho tudo antes de escolher a minha peça. Porque quando eu aplico esses estilos, seja estilo, atmosfera, cor, conceito, quando eu vou fazendo essas aplicações, essas escolhas, elas vão afunilando as minhas escolhas. Então, quando eu chego no final, que é a hora de comprar, de escolher a referência, eu já não tenho um universo, eu já tenho 5 ou 6 para escolher entre aquelas 5 ou 6. E aqui nos revestimentos vai ser exatamente a mesma coisa. A gente escolhe o efeito visual que a gente quer, a paleta de cores, o efeito visual, a gente escolhe se quer que tenha rejunte, se não tem, retificado, não sei o quê. A gente vai fazer toda essa seleção de critérios que quando vocês chegarem lá na loja e apresentarem toda essa lista de critérios, já só vai sobrar 10. E assim você já tem a vossa escolha feita. Tinha pensado num cenário, mas com cinza, aquele cinza que tem mais branco. Por acaso eu vi essa cor também em PVC, mas já percebi que não se adequa. PVC, dependendo dos lugares, eu não aconselho de todo. PVC para determinados espaços, essencialmente zonas úmidas de água,
Eu sei que tem aí uns Intense Plus e tal, e Intense Plus vai durar um pouquinho mais do que se fosse o outro que era desadequado, mas não se compara a um revestimento cerâmico. Todo mundo que já teve projeto comigo, consultoria ou alguma coisa, sabe que o meu lema para as zonas molhadas é: a não ser que você tenha a plena consciência que vai ter que fazer obra daqui a meia dúzia de anos, não é de todo aconselhado. O revestimento cerâmico é o ideal para zonas molhadas, para zonas de desgaste, é realmente aquilo que é a melhor solução, sim. Pronto. Agora que já fiz aqui a minha recapitulação de informação com vocês, eu vou mostrar para vocês aqui essas referências aqui. Vocês podem copiar, printar, mas eu vou mandar um guia em PDF para vocês lá no grupo. E vocês vão ter aqui, tipo, 12 casas de banho que eu fiz a minha pesquisa visual de procurar quais são os revestimentos que a gente tem. E vocês podem entrar aí no site do Leroy, do Brico Dépôt, nessas grandes superfícies que vendem várias marcas, ou até no site da própria marca também e comprar diretamente com eles, mas já tá aqui a referência para vocês. E para vocês entenderem que uma solução visual, para ela ser bonita, para ela ser sofisticada, para ela ser tudo isso, não tem que ser material de luxo. Porque, como eu já disse, né, eu tenho aqui minha costela comunista e toda a gente sabe que eu trabalho em mercado real, famílias reais e tudo. Então, aquilo que eu ensino para vocês é coisas bonitas, sim, mas não tem que ser de luxo, não tem que ser lá um material fora de série para entregar um resultado visual é, que vá fazer o impacto de adequar a casa que você quer visualmente. Dá para ter a casa dos sonhos de vocês com um orçamento de gente normal, sim. E aqui vocês têm esse exemplo, que é uma fotinha que eu tirei lá do Pinterest, que toda a gente adora, é onde toda a gente vai buscar inspiração, inclusive eu. Eu vou a outros sítios quando são coisas um pouquinho mais complexas, como o Arquidaily e outros sites assim profissionais, mas na generalidade não sou diferente de vocês. Também faço print, tem lá minhas pastinhas para cada projeto, vou buscar referência no Pinterest, sim. E aqui eu tirei essa, que é uma das mais badaladas lá, e aqui vocês têm as duas cerâmicas que foram aplicadas, que compõem esse espaço, e que vocês podem comprar lá. Qualquer dia eu vou pedir patrocínio do Leroy Merlin também. Aí vocês têm aqui outra combinação de estilo, que já é uma combinação de contraste, em que o chão já tem aqui o aspecto de madeira, mas é cerâmico também. E vocês têm aquele aqui, olha, o Bronx turquesa. Por acaso, eu acho que a Dominó também tem esse efeito aqui, esse revestimento que é 7,5 por 30, com a Dominó e a Aleluia, se eu não me engano, que são marcas que têm esse tipo de revestimento com uma gama de cores muito maior. Mas eu aqui apliquei aquele da marca branca deles mesmo. Pronto. Aquele que eu mostrei lá atrás, nas combinações de estilo, que é um dos meus preferidos. Gente, casa de banho todinha disponível para vocês irem buscar em qualquer grande superfície. Em qualquer grande superfície vocês têm. Se vocês forem lá no Leroy, vocês compram. Eu sei que é Leroy, mas eu passei 20 anos da minha vida no Brasil dizendo Leroy, e aí eu não consigo dizer com naturalidade Leroy. Vocês têm aqui esse resguardo, vidro fixo, com a serralheria preta que está à venda, tem imensas serralherias diferentes, tem quadradinho alinhado, quadradinho desalinhado, tem esse conceito industrial aqui disponível. Esse chuveirinho aqui, seja encastrado ou não, vocês também têm à venda lá numa grande superfície. O Metro White, que é esses tijolinhos biselado ou liso, vocês têm. E esse chão aqui também vocês têm. Aqui eu ainda coloquei o branco puro, que é aqui dessa parede, tá bem? E aqui você já tem prontinho as referências. Se essa foi a casa de banho que vocês bateram o olho e disseram eu gostei, você já tem aqui toda a referência do revestimento para você pegar e ir lá buscar. Pronto. Essa outra aqui, que é uma clássica de contraste também. Vocês têm o Casablanca, que é esse revestimento aqui. Eu aqui coloquei 60 por 120. Vocês vão ter que fazer a paginação e escolher o melhor para o vosso espaço. Não aconselho 60 120 na parede. Parede, normalmente, eu gosto de trabalhar com 30-90 ou com 30-70, que é o habitual. 33-70, mais ou menos. Sempre, tipo, retangular, sabendo que a medida da lateral, né, do revestimento da parede, tem que casar lá embaixo com uma das medidas também do chão. Normalmente eu ponho no chão quadrado e na parede retangular, por uma questão de facilidade da aplicação e dos recortes também que a gente vai fazer. Então, vocês têm aqui essa casa de banho, que é um projeto do Pinterest também, e aí você já tem aqui toda a papinha feita para vocês. Pronto.
Agora vou interromper aqui o compartilhamento, que eu disse que ia rolar surpresa no fim dessa aula. Nós somos quantos? 20 sobreviventes que estão querendo transformar o processo de remodelação numa coisa um pouquinho mais segura, não é? Pronto, gente, em termos de conteúdo, vocês têm agora aqui tempo para tirarem as dúvidas de vocês. Antes de eu contar para vocês a novidade que eu tenho, que muita gente já sabe, né? Porque vocês estão lá nos meus stories a ver. E eu já vou partilhando assim um teaserzinho, mas antes de eu começar a falar aqui da minha novidade, eu vou deixar aqui um espaço para vocês tirarem dúvidas e alguma coisa que vocês queiram perguntar aqui relativamente a essa aula. Quem tiver no grupo do WhatsApp vai receber um guia. Eu aqui coloquei só três combinações. Só um pouquinho. Tem que desligar o som. Obrigada. Que eu estava me ouvindo aqui no telefone do meu namorado. E voltando ao tema, gente, vocês vão receber um guia com 12 combinações com as referências das marcas nacionais, Revigress, Pavigress, Porcelanosa, que a gente fez um guia compilado já com todas as referências para vocês seguirem de presente lá no grupo do WhatsApp. E o que mais? Coloquem cá dúvida se vocês tiverem, que eu vou começar a contar para vocês aqui minha novidade. Como toda a gente sabe, eu adoro ensinar vocês, é uma coisa que realmente me transborda, que eu realmente fico muito realizada. E como eu não tenho mais tempo para fazer projeto até o final do ano, eu já estava aqui mastigando essa informação, já estava aqui mastigando e tentando aprender como é que dava para fazer para isso chegar a mais pessoas. Então, Redesign Amanda Neves vai ter um curso online. É um curso básico, porque quem quer remodelar a casa, aliás, básico do ponto de vista que não vai preparar-vos para serem profissionais de design de interiores, mas vai vos preparar para saber aplicar o meu método de projeto. Todo dia eu recebo pedido de projeto, todo dia eu recebo imensa informação e eu não consigo, né, gente? Eu sou só uma. Nessa altura, a equipe já é maior, mas para eu conseguir acompanhar e fazer um bom trabalho, não tem como mesmo. Então, o que eu quero é levar essa informação sintetizada e dar-vos aqui a autonomia, porque o meu lema profissional sempre foi esse, né? Design de interiores não é coisa de rico. E vocês viram aqui que eu mostrei as combinações com revestimentos a preços super acessíveis, que vocês conseguem resultados visuais exatamente como tá ali na imagem, com aqueles acabamentos daquela forma. E então, aquilo que eu quero ensinar para vocês é isso. Então, dia 12, 13, 14 e 15 de agosto, eu vou ter um evento gratuito. E eu quero muito que vocês que estão aqui comigo desde o princípio me ajudem a partilhar, tragam pessoas, que vai acontecer aqui exatamente igualzinho às megas aulas, só que vão ser 4 dias em que a gente vai ter 4 aulas. E eu dei um nome, que eu estou muito marqueteira, e o nome é Maratona do Print ao Projeto. Então, vai ser de 12 a 15 de agosto. Vão ser todos os dias às 6h30 da tarde. Todos os dias às 6h30 a gente vai ter uma aula em que eu vou ensinar para vocês a sair, parar de fazer print, que é a primeira coisa que todo mundo faz, todo mundo começa a fazer print, maravilha. Ai, quero remodelar a casa. Ah, vou fazer vários prints. Começa a ver imagem no Google, no Pinterest e começa a printar tudo de forma desenfreada e louca. E então eu vou ensinar para vocês parar de fazer esses prints, saber pegar nesses prints e transformá-los em planos execuíveis e possíveis. Pegar no print e transformar esse projeto, saber o que dá para adaptar dentro da realidade de vocês. Eu preparei uma apresentação, gente, eu vou partilhar com vocês, porque eu preparei e tá gracinha. Eu não tenho nenhum designer trabalhando comigo, por isso, se vocês tiverem aí um designer que queiram me ajudar, me apresentar, é uma coisa que eu vou gostar muito, vou ficar muito contente. E vou mostrar aqui para vocês. Espera. Cadê vocês? Vou partilhar aqui para vocês o roteiro, na verdade, das aulas, tá bem? A gente tem aqui a minha apresentação maravilhosa, que é a maratona do Print ao Projeto, de 12 a 15 de agosto. Eu vou ensinar vocês a pararem de fazer os prints e organizarem toda a remodelação de vocês com base nessas inspirações, vocês criarem o espaço ideal de vocês, saber como que dá para sair lá desse print
e fazer então o passo a passo, quais são as referências que dá para tirar, o que que dá para vocês colocarem na casa de vocês, mas eu tenho aqui, espera, ok. Eu tenho aqui o mapa das aulas que eu quero partilhar com vocês, tá aqui, apresentar, para vocês saberem o que que vai acontecer. Vou partilhar com vocês o conteúdo, que vai ser esses 4 dias, para vocês já anunciarem aí na vizinhança de vocês e estarem aqui comigo e aprenderem aquilo que eu vou ensinar para vocês. Então vai ser assim, vai ser 4 dias, e aí eu coloquei esse coisa pegando fogo, porque é como eu tô de ansiosa. E vai ser assim, 4 dias, 4 aulas. E a ideia é que vocês aprendam mesmo a transformar essa questão do print num projeto de execução, para que vocês saibam exatamente o que, que tem que ter para a obra de vocês dar certo, ter um resultado final legal, um orçamento seguro, saber exatamente qual é o orçamento, porque isso é a minha experiência na prática que eu vou trazendo aqui para vocês, e são as dificuldades com que eu me deparo todos os dias, os motivos pelos quais as pessoas me procuram e que pronto, né, eu não consigo dar conta de todo mundo, então compilado aqui. Esse evento gratuito vão ser 4 dias, 4 aulas. Aqui tá para vocês verem o percurso aqui das aulas, o que que vai acontecer. No primeiro dia, a gente vai aprender como que dá para usar os prints como referência, como que dá para a gente procurar as peças que estão no print. A gente tira lá uma imagem do Pinterest, tá? A gente vai saber como que dá para aprender, na verdade, a utilizá-lo como referência, mas depois saber o que que dá para tirar dali e aplicar na minha casa, na verdade. Depois, na aula 2 a gente vai aprender sobre planos, fases de um bom plano, que é planear é melhor que remediar. Quando eu decido que eu quero remodelar, quais são as fases para que o meu plano dê certo? Onde que eu tenho que contratar? O que que eu tenho que ter em conta? O que que eu tenho que pensar? Portanto, é sobre o plano da obra em si, o plano da remodelação, o plano da composição do espaço. Depois, na aula 3 vocês vão ter aqui, tipo, uma aula de desabafo meu, mas é para vocês aprenderem muito com isso, que são os principais erros que eu cometi na minha carreira. Quando eu comecei, quando eu me joguei aí no mundo e comecei a remodelar, a criar os meus ambientes, a executar os meus projetos, cometi vários erros e eu quero partilhar com vocês todos eles para que vocês não cometam. Porque minha mãe me ensinou isso, gente, que inteligente não é quem erra e aprende, é quem vê o outro errando e não erra porque prestou atenção nisso. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Todos os erros que eu cometi em inúmeras remodelações, como que eu corrigi aquelas coisas e qual foi a solução que eu tive para vocês aprenderem com base nisso aí no plano de vocês. Ah, Amanda, mas talvez isso já aconteceu por azar. Não, gente, houve erros, que foram erros crassos de falta de experiência e que eu vejo muita gente sendo induzida a cometer esses mesmos erros. Então, são eles que eu vou partilhar com vocês. E depois, na aula 4 a minha fórmula mágica, que é do print ao projeto em 4 etapas. E por que que eu tô fazendo esse evento gratuito, gente? Porque vai rolar o curso online, só que pronto, né? O curso também vai ser pago. E eu quero que mesmo que as pessoas que não tenham hipótese, não se prepararam financeiramente para o curso, que também não vai ser caríssimo, vai ser um preço bem legal, que é mesmo assim uma amostra, já que vocês vão estar aqui autodidata gerindo o projeto de vocês, já que vocês estão aqui nesse intuito de otimizar o orçamento, de otimizar o resultado final da obra. E então, nesse evento gratuito, ele é a primeira parte da transformação, mas que já vai virar várias chavinhas, já vai trazer várias luzes e vários conhecimentos valiosos para que vocês consigam, na verdade, já terem um primeiro processo, uma primeira parte aqui da remodelação de vocês, salvaguardado aqui por essa experiência que eu exprimi e criei um método. O meu curso já tem nome, que é Aprendendo a Remodelar como um Design de Interiores, que é o que eu quero que todos vocês façam, que cheguem no final da obra de vocês e tenham um resultado final incrível, mas que tenham também um orçamento que deu para tudo, que não chegue no final da obra querendo processar o empreiteiro. Então, é sobre todo o processo. Eu não quero ensinar só sobre decoração, sobre ambiente, porque isso tem muita gente que faz, tem aí muita página, muito canal do YouTube, tem muita gente ensinando decoração. Aquilo que eu quero ensinar para vocês é sobre o plano. É compor ambiente, é compor layout, mas saber fazer tudo isso na prática. O que eu quero ensinar é exatamente isso, que a experiência de vocês com a obra seja positiva, porque, gente, afinal das contas, a nossa casa, comprar, remodelar, colocá-la do jeito que a gente quer,
é tipo o sonho da vida de todo mundo ter a própria casa, não é? É a coisa mais valiosa que a gente tem em todos os aspectos. Então não é para ser uma jornada de estresse, de frustração, de desespero, de vou fazer esse porque é o mais rápido. Tipo, não é para ser isso. E então eu quero trazer aqui para vocês essa virada de chave, que a experiência da obra de vocês seja totalmente transformada. Isso que eu estou trazendo para vocês é real, porque eu fiz obra com e sem projeto e posso dizer para vocês que dá sim para ser uma jornada leve de concretização do sonho e chegar na parte final com o resultado incrível, maravilhoso, como eu planeei, tendo ali flexibilidade para as questões que vão aparecer, e é tudo isso que eu vou ensinar para vocês. Então, eu quero que vocês partilhem comigo se vocês estão felizes, se vão no meu evento gratuito, chamem aí os vossos vizinhos, amigos, toda a gente que vocês sabem que estão precisando de ajuda aqui nesse plano da remodelação. Se preparem, porque vai rolar o evento gratuito, e lá no último dia do evento gratuito é quando eu vou abrir carrinho para vocês comprarem o meu curso online. O curso só vai estar aberto as matrículas 5 dias, porque do mesmo jeito que nos projetos, o curso está estruturado para que vocês cumpram as tarefas, vão ser 4 aulas também, que não é para vocês ficarem tipo um ano comigo, porque senão, se ficar um ano aprendendo, vai remodelar a casa só em 2022. É para ser simples o objetivo, vão ter 4 aulas, e nessas 4 aulas a gente vai abordar cada uma das etapas do método que eu criei, que eu estou repetindo e está dando certo, e vocês estão vendo lá meus projetos e minhas obras e estão vendo que está dando certo. E então eu criei o método e o curso está baseado nisso. Mas eu não quero falar muito do curso agora, porque eu quero falar do evento gratuito, que é aquele que todo mundo pode ir, que eu quero que vocês estejam lá. Pronto, se ninguém tem mais dúvida nenhuma, se ninguém tem mais questão nenhuma, vocês podem colocar, o bate-papo tá aqui aberto para vocês, para colocar qualquer dúvida, seja sobre o curso, seja sobre o evento, seja sobre a aula, sobre o que vocês quiserem. Aula maravilhosa, adorei. Reserva um tempo para o nosso projeto. O projeto de vocês tá no forno. Tá no forno, sim, senhor. Eu adoro quando meus clientes vêm aqui nas aulas, né, gente? Porque isso é a prova de que sim, que a informação ela transforma o processo das pessoas quando a gente lida com pessoas que tratam os clientes como outras pessoas, né? Isso é uma questão de relacionamento, que eu prezo muito na minha forma de trabalhar, e é isso que eu quero ensinar para vocês também. Organizar as coisas para que o resultado final seja mais do que só uma remodelação, que o construtor escolheu tudo e tal. Não é isso que a gente quer, é a nossa casa. Todo mundo aqui na pandemia viu que a casa tem aquela influência no nosso bem-estar, não é? Então eu quero ensinar que vocês tenham a casa ideal de vocês, não é seguir tendência, não é copiar print, nada disso. E pronto, ficamos aqui então. Mais uma vez eu falo mais como da cobra e a aula dura, que é uma maravilha. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, certo? Sempre, toda semana. Semana que vem, eu quero só falar para vocês aqui, ó, antes de ir embora, quase que eu esqueço. Sábado tem live e, pelo amor de Deus, não me deixem o resto da minha autoestima e da minha dignidade cair no chão. Vocês estejam na live comigo, tá bem? Porque senão, gente, eu fico mesmo realmente muito insegura. Aí já é assim, uma coragem que eu tenho de marcar uma live. E aí vocês estejam lá, por favor, na minha live, tá? Fazendo minha torcida organizada. Sábado tem live às 6h30. A live não vai ficar guardada, tá bem? Porque não é mesmo para ficar guardada. Essa live já vai ser o esquenta aqui do nosso evento gratuito, em que eu vou falar sobre os principais erros que vocês podem estar enfrentando, né? Por ter uma remodelação sem projeto. São aqueles que eu observei, são aqueles que todo dia alguém chega me chamando pedindo socorro. E então eu marquei aqui os 4 principais, que são aqueles que são mais transversais, as obras todas que começam sem projeto. E, gente, válido para quem está remodelando, válido para as pequenas empresas de remodelação que começam de forma intuitiva e que precisam de adquirir aqui esse conhecimento. Por isso, sábado a gente tem essa live. Quarta-feira, ainda nem divulguei isso, mas vou contar para vocês. Eu vou ter uma live maravilhosa com uma amiga minha fantástica que está no Brasil, que é a Johanna Maia. Ela tem a especialidade dela, gente, é espaços pequenos. Ela só faz aqueles apartamentos. Quem é brasileiro e tá aqui, quem já foi no Brasil sabe, apartamento no Brasil a gente chama que é de apertamento, porque são mesmo muito pequenos. Então a Johanna, ela é especialista, ela é design de interiores, especialista em projeto residencial e tem muita experiência em espaços pequenos, soluções super inteligentes. Então na quarta-feira a gente vai ter uma live que é conversas de especialistas, que a gente vai falar sobre soluções para espaços pequenos, aproveitamento
de espaços pequenos, apartamentos, casas, tudo que seja pequeno, ela é especialista nesse tipo de solução, então ela vai trocar uma ideia comigo e vai falar sobre isso, e eu quero que vocês também se enriqueçam com essa conversa toda. E aí, quinta-feira que vem já tem aula. Aponta aí na agenda de vocês que essa semana eu não falho. E semana que vem o tema vai ser conceito da Open Space. Eu tô ligada no que vocês me pedem, tô sempre antenada nas perguntas que me fazem. E Open Space é outro grande tema que vai acontecer antes dos revestimentos de madeira e do soalho flutuante. Por isso, a semana que vem a gente tem aula e o tema é conceito Open Space. Como que dá para criar? Não é só derrubar a parede. Tem segredo e eu vou dar todos os meus segredos para vocês. Então, pronto, gente. Tô aqui mesmo, muito blogueira, fazendo tipo publicidade. Deixa eu ver. O que eu tenho aqui no meu bate-papo? Amanda, você costuma fazer projeto de WC com base de duche ou sem? Gente, faço dos dois. Exatamente nesse momento eu tenho um projeto em Belém sendo executado pela Tecton, que é sem base de duche, que é tipo aquela manta de fibra de vidro que faz ali impermeabilização, contrapiso e uma coisa mais contínua. E dia 26 começa uma obra no Porto, de um projeto meu também, que vai ser uma outra empresa a fazer a execução, que tem base de duche. Tudo tem a ver com os objetivos que a gente quer para o espaço. Quero gerar continuidade? Quero ter aquela intersecção visual? Dá para fazer? É seguro? Nesse caso, por exemplo, de Belém é um resto de chão. Em termos de infiltração, é um pouquinho menos preocupante, né? Na verdade, não que a gente não tenha que se preocupar, mas quando é apartamento pode ser um pouquinho mais preocupante a questão da manutenção também, se o trabalho não ficar bem feito. A gente tem que pensar sempre que vamos trabalhar com um profissional como deve ser. E, gente, eu não queria contar, mas eu sou muito ansiosa. Eu fico até sem voz no dia da mega aula. O bônus que eu preparei para quem comprar o curso nas primeiras horas vai ser de verdade. Eu, quando fiz a precificação dele, eu tenho consciência da quantidade de transformação que ele vai gerar na vida de vocês, mas eu quero que todos vocês façam. Eu quero realmente que seja um conteúdo que seja levado ao maior número de pessoas. E como vocês são aqui meu xodózinho, que é a minha primeira turma, vai ter assim um preço muito legal mesmo. E o bônus, para quem comprar nas primeiras horas, pode ser aquelas imagens 3D que vocês adoram e que vocês sabem que eu tenho qualidade do 3D muito boa, né? Minha equipe é muito boa, eu sou muito exigente com a qualidade do 3D. E pode ser que assim, tipo, as 10 primeiras pessoas que comprem o curso tenham, mas eu ainda não vou contar. Vou contar só lá no pitch de vendas no evento gratuito, tá bem? Pronto. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui no bate-papo. Obrigado pela partilha do vosso conhecimento. Estamos pensando em fazer sem base de duche. É uma casa antiga que está sendo remodelada. No caso de vocês fazerem sem base de duche, vou dar aqui o toque para vocês. Rejunte da melhor qualidade. Se for possível, até pode ser aquele de exterior, tá bem? Fibra de vidro, aquela mantinha de impermeabilizar por baixo e componente bicimentício. Não se fiquem mesmo só pelo selante impermeabilizante, porque senão em muito pouco tempo tá indo água lá para casa do vizinho ou tá permeando água e gerando aí vários problemas também na casa, na estrutura, subindo a umidade, porque a água é assim, né, gente? Onde ela entra dá muita chatice. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês partilhem lá o print e tragam mais pessoas e que ajudem o projeto Redesign a crescer. E espero vocês semana que vem, nesse mesmo local, nessa mesma hora, tá bem? Vão lá no grupo do WhatsApp que eu vou descarregar o guia lá para vocês agora, tá bem? Beijinhos. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.